Olá, boa noite. Está começando agora mais uma edição do TJ UFSC. Na edição de hoje você confere novidades sobre a eficácia da vacina da Pfizer contra a nova variante, a internação de Pelé em São Paulo, a reprise do primeiro episódio da série sobre os cortes orçamentários das universidades federais e o último Giro UFSC do ano, cheio de informações sobre a nossa universidade. É logo depois da vinheta. A Pfizer e a BioNTech afirmaram em um comunicado divulgado hoje que 3 doses da vacina são capazes de neutralizar a nova cepa do coronavírus, a Omicron. Segundo as empresas, os resultados preliminares indicam que 3 doses da sua vacina apresentam a mesma eficácia contra a nova variante que os resultados de 2 doses no combate à cepa original. Elas afirmam que a aplicação da terceira dose aumenta em 25 vezes os anticorpos, mas que mesmo com somente 2 doses, a vacina já protege contra casos mais graves da doença. Esse imunizante foi o segundo mais aplicado no Brasil, correspondendo a 33,5% das doses administradas. A terceira dose da vacina já está sendo aplicada em maiores de 18 anos que completaram o esquema vacinal há mais de 6 meses. E ainda falando sobre Covid-19, vamos aos dados atualizados da pandemia em Santa Catarina. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 1.236.468 casos confirmados. Do total, 1.213.016 estão recuperados e outros 3.388 são casos ativos. Foram registradas 20.064 mortes no estado. Até o momento, 79,57% da população catarinense já foi vacinada com a primeira dose. 69,98% já receberam a segunda dose da vacina. Hoje vamos reprisar o primeiro episódio de uma série muito importante desse ano aqui no TJ UFSC. A série sobre a situação orçamentária das universidades brasileiras traz o impacto dos cortes nas instituições públicas de ensino. O primeiro episódio explicou um pouquinho como se constitui o orçamento de uma universidade federal. Educação precarizada, ele tira da pública e põe na privada. Salas de aula, computadores, laboratórios, projetos de pesquisa, restaurante universitário, bibliotecas. São tantos os espaços e ações que as universidades federais proporcionam que nem é possível listar. No entanto, no último ano, os alunos têm aproveitado a universidade de uma forma diferente, através da experiência remota. Mesmo longe do campus, os gastos das universidades permaneceram ou até mesmo aumentaram. As pessoas partem do princípio de que o ensino remoto diminui despesas. Não necessariamente, porque veja, olha o conjunto de ações que eu citei anteriormente vinculadas à adequação de espaços, à compra de EPIs, auxílio digital, auxílio internet, né? Então, assim, de fato, o ensino presencial, ele exige mais do ponto de vista orçamentário na manutenção e no custeio. Então, ele vai exigir mais da limpeza, da manutenção predial, isso é verdade. Diárias, passagens para bancas, para congressos, tudo isso, tá? Agora, isso não significa dizer que no ensino remoto emergencial a gente também não tenha despesas. Com o orçamento das universidades sendo redirecionado para outras ações, imagina-se que a verba distribuída pelo Ministério da Educação esteja de acordo com essas políticas. No entanto, isso não é o observado. O orçamento de uma universidade pode ser dividido em 2 grupos: as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. As obrigatórias dizem respeito aos salários e aposentadorias. Já as despesas discricionárias, também conhecidas como não obrigatórias, estão relacionadas com a manutenção dos espaços, as bolsas estudantis, serviços terceirizados e contas como água e luz. Dessa maneira, o valor é aprovado através da Lei Orçamentária Anual, a LOA, e deve respeitar a Emenda Constitucional 95, aprovada em 2016 e chamada de Teto de Gastos, como explica Marcos Davi,
vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES. Desde que a emenda constitucional do teto de gasto foi aprovada em 2016, o que ela representou na prática foi a fixação de um limite de gasto máximo da União. Nós ficamos limitados a um gasto com base nos valores do ano de 2017 e que seriam apenas corrigidos por inflação. Neste ano, fomos surpreendidos com notícias de que algumas universidades federais poderiam fechar as portas, como é o caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Isso acontece porque as despesas obrigatórias crescem ano a ano e o orçamento, que respeita a emenda constitucional 95, a do teto de gastos, acaba comprimindo as despesas discricionárias. Assim, o pagamento de contas básicas relacionadas ao funcionamento da universidade acaba ficando prejudicado. O que aconteceu agora era mais do que previsível. Só não aconteceu em 2020 por causa da pandemia, paradoxalmente por causa da pandemia. E eu explico por quê. Quando você decreta estado de calamidade, como foi decretado ano passado, a própria emenda constitucional do teto de gasto, ela tinha um dispositivo, uma previsão que em estados de calamidade ela deixa de ter vigor. Então, em 2020, o governo não precisou obedecer à regra do teto de gasto. Então, nós passamos o ano de 2020, foi como se aliviou a coleira um pouquinho. Soltou por um ano, eu abri a coleira. E chegou em 2021, fechou de novo. Então, foi por isso que a gente está vendo esse caos. Em 2015, o gasto discricionário das universidades federais era de aproximadamente 7,5 bilhões de reais. De 2020 para 2021, o governo federal cortou cerca de 20% do orçamento, e hoje ele está em 4,5 bilhões. Além do corte, as universidades também enfrentam um bloqueio das verbas. Quando o governo vai liberar esse recurso? Nós não sabemos, tá? Nós tivemos uma experiência em 2019, no qual o governo ele executou bloqueios no feriado de 1º de maio de 2019 e só liberou os recursos no dia 24 de outubro. E aí você tem que, muitas vezes, promover licitações, contratações, atas de registro de preços, e às vezes você não tem sequer tempo hábil para executar esse dinheiro. Então, essa é uma dimensão também muito problemática dos bloqueios, tá? que o governo executa, porque acaba atingindo diretamente a nossa capacidade de planejamento. Além de afetar o planejamento das instituições, os cortes impactam diretamente a assistência estudantil. Por exemplo, se a verba consegue atender 100 estudantes, com a redução de 20%, passa a fornecer bolsa apenas para 80. Mas a coisa ainda é mais grave. Por quê? Uma das consequências da pandemia foi o aumento do índice de pessoas nos segmentos de desemprego, desalento, miseráveis, fome. Lamentavelmente, foi uma observação que nós fizemos no cenário social do país. Isso refletiu nas demandas de assistência estudantil das universidades. Antes nós tínhamos alunos e alunas que não demandavam assistência estudantil porque a renda familiar era suficiente para manter a sobrevivência da família. Essa família, pais estão desempregados, ou estão com subemprego, ou estão com queda drástica da renda por causa de interrupção de serviços. E aí eles se tornaram público possivelmente atendido pelas nossas políticas de assistência estudantil. Então, mais uma vez, nós estamos com demanda crescente de atendimento de assistência estudantil e com recurso decrescente. A pesquisa, o ensino e a extensão, fundamentos da universidade pública, são afetados profundamente com os cortes no orçamento e todo o seu impacto social fica abalado. Elas têm uma missão muito ampla, né? Veja, nós somos um espaço de ensino, de pesquisa de extensão, de inclusão social, de contato com a comunidade, de promoção da saúde, de promoção da qualidade de vida, né? Nós temos aqui aparelhos, somos um espaço também de produção cultural.
De modo que a nossa missão institucional é muito ampla, né? Só que a contrapartida dessa amplitude deve ser um orçamento adequado a esses objetivos, né? Mudando de assunto, Pelé foi internado hoje em São Paulo para dar continuidade ao tratamento do tumor no cólon. O ex-jogador de futebol tem 81 anos e foi internado na manhã de hoje no Hospital Albert Einstein. Ontem, dia 7, a assessoria de Pelé afirmou que ele passou por exames no hospital. Segundo o boletim médico divulgado, sua situação é estável e deve receber alta nos próximos dias. Ele segue com quimioterapias no tratamento do tumor. O diagnóstico foi realizado em agosto. No final de setembro, o ex-jogador teve alta após passar um mês internado devido a uma cirurgia para a remoção de um tumor no cólon direito. Durante a internação, ele foi levado algumas vezes à UTI devido a uma instabilidade respiratória. Nós, do TJ UFSC, torcemos muito pela recuperação do nosso rei do futebol. E seguimos agora com as notícias da nossa universidade aqui no TJ UFSC. Fica ligado para o último Giro UFSC deste ano. Boa noite! Está começando o último Giro UFSC de 2021. Hoje, temos notícias sobre o vestibular de 2022 e muito mais. Te espero logo depois da vinheta. Encerra-se no dia 12 de dezembro, próximo domingo, o prazo para o cadastramento de interessados em trabalhar no vestibular presencial da UFSC em janeiro de 2022. A Comissão Permanente do Vestibular, a COPERV, está recrutando alunos e funcionários da UFSC para atuarem como coordenadores, fiscais de sala e de corredor, entre outras funções. O vestibular será aplicado nos dias 29 e 30 de janeiro e seguirá protocolos de segurança sanitária, como o uso obrigatório de máscaras. A Sala Verde da UFSC está promovendo uma oficina de cosmetologia natural. O evento ocorrerá de forma online, na tarde desta sexta-feira, dia 10 de dezembro. A oficina será ministrada pela jornalista e cosmetóloga natural Letícia Borges de Assis, pesquisadora da UFSC e dona da marca Alamanda Vida Natural. A participação no evento é gratuita mediante inscrição prévia. E antes de terminar o giro de hoje, vale lembrar que a UFSC recebeu o prêmio Top of Mind 2021 como a universidade mais lembrada pela população da Grande Florianópolis. Como alunos, sabemos que a UFSC merece esse reconhecimento. O Giro UFSC de 2021 acaba por aqui. Muito obrigada pela companhia nesse novo quadro do TJ UFSC. Esperamos vocês em 2022. Tchau, tchau! Muito obrigada, Maria, por todas as informações. A edição de hoje vai ficando por aqui, mas continua ligado aqui no TJ que amanhã tem mais. E lembrando que na sexta-feira nós teremos uma edição especial de retrospectiva. Se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum. Tchau, tchau e até o ano que vem.